Então, vamos dar início à nossa aula de hoje, falando sobre atributos e relacionamentos do modelo entidade-relacionamento. Vou começar compartilhando minha tela. E aí, a gente vai falar um pouquinho, para começar, sobre os atributos das entidades. Então, o atributo, ele nada mais é do que uma característica ou uma qualidade de uma entidade. Lembrando que a entidade é o assunto, o tema de cada item que você vai tratar no seu banco de dados. Então, por exemplo, no banco de dados de uma loja, ele vai ter vários temas, vários assuntos que são importantes. O tema cliente, o tema produto, o tema venda, o tema estoque e assim por diante. Cada um desses elementos vai formar uma entidade sobre a qual você quer armazenar informações. E as informações são esses atributos. Cada atributo é uma informação diferente que você vai armazenar sobre uma entidade. Então, os atributos, eles vão descrever características da entidade. Por exemplo, pensa num automóvel. Características comuns seriam fabricante, modelo, cor, placa, ano, né, e outras mais, chassi e assim por diante. Os atributos, eles sempre têm um tipo de dados específico. Tecnicamente, a gente vai chamar esse tipo de dados de domínio. Domínio nada mais é do que o tipo de dado que vai ser usado para armazenar aquela informação. Vai ter um nome, esse atributo. Por exemplo, fabricante, modelo, cor, placa, são nomes dos atributos. O tipo de dado, fabricante pode ser caractere, modelo pode ser caractere, ano pode ser número ou data. Então, vai ter o tipo de dado também associado. E o valor específico, que é o dado em si que você vai armazenar. Por exemplo, ano é o nome do atributo. Tipo de dado, número. E qual é o valor específico? Pode ser 2009, por exemplo, 2015. Então, esses são os metadados dos atributos. Os atributos numa entidade, eles podem ser obrigatórios ou opcionais. A gente chama isso de opcionalidade. No geral, os atributos eles são obrigatórios. A gente precisa, obrigatoriamente, colocar a informação lá dentro quando estiver cadastrando ou inserindo um novo registro, uma nova informação no banco. Mas, às vezes, um ou outro atributo pode ser opcional, principalmente quando são atributos para os quais a gente sabe de antemão que pode acontecer de você não ter aquele dado no momento, na hora de fazer o registro. Então, às vezes acontece isso. Por exemplo, às vezes a pessoa não tem, vamos supor, não tem um telefone residencial. Hoje algumas pessoas já não têm mais telefone residencial, somente telefone celular. Então, na hora de cadastrar um registro dessa pessoa, esse campo específico, esse atributo telefone residencial, ele tem que ser opcional. Se ele for obrigatório, você vai ter que cadastrar um telefone mesmo que a pessoa não tenha. Isso, obviamente, é um problema. Mas a gente vai tratar disso mais para frente também. Tá? Bom, como é que a gente dá nome para os atributos? A gente costuma utilizar sempre o nome no singular, que é o nome de uma coluna. A gente utiliza letras minúsculas, tá, para diferenciar dos nomes das entidades. E os atributos opcionais, a gente costuma colocar uma letrinha O na frente. Ó. O de opcional, telefone. O exemplo que eu acabei de dar. Telefone residencial, por exemplo, poderia ser um atributo opcional. Ou o telefone celular poderia ser opcional. Enfim, depende muito da necessidade do seu cliente. É ele que vai te dizer se isso aí é opcional ou não. Não é você que vai inventar essa informação. Certo? Vocês vão ver como é que a gente utiliza esses nomes para criar os atributos. A representação dos atributos, utilizando o diagrama entidade-relacionamento, que a gente já estudou, é essa daqui. Ó. A padrão Peter-Shen é o nome do atributo dentro de uma elipse. Então, aqui, por exemplo, eu tenho o atributo função. Função de quem? Da entidade e departamento. Então, se eu estiver modelando um banco para uma empresa, pode ser que eu tenha uma entidade e departamento para cadastrar os departamentos da empresa. E as informações sobre os departamentos são os atributos. Uma delas pode ser a função do departamento. Tá? Função do departamento em si. Opcionalmente, a gente também pode representar o atributo assim. Uma linha conectando a entidade com o nome do atributo sem usar a elipse. Pode ser feito assim. Muitas vezes a gente faz assim. Por quê?
Porque quando você usa elipse, se você tiver muitos atributos no diagrama, ele fica confuso para você enxergar e entender. Fica muito aglomerado. Então, às vezes, a gente simplesmente não coloca elipse, coloca só o nome. Aí fica mais fácil, caso você tenha muitos atributos. É uma dica aí na hora de você fazer seus diagramas. Bom, agora vamos para a parte mais técnica dos atributos. Os atributos, eles têm classificações. Os atributos podem ser de vários tipos, várias categorias diferentes. Aqui eu tenho alguns deles. Então, a gente pode ter atributo simples ou composto. Ele pode ser monovalorado ou multivalorado. Ele pode ser um atributo determinante, identificador, nulo, derivado e até mesmo outros tipos mais raros. A gente vai dar uma estudada em cada um deles para entender como é que eles funcionam. É importante você saber classificar os atributos, porque na hora que você estiver indo para a implementação física do banco de dados, você tem que ter esses atributos bem delineados com seus tipos de dados, tá? Sua classificação, porque na hora de criar o banco de dados você vai ter que gerar um código SQL que vai tratar desses atributos. Então a gente começa falando sobre o atributo simples, também conhecido como atributo atômico. Esse é o atributo que a gente quer sempre utilizar. É o atributo que é importante na hora de você criar o banco de dados. É um atributo que não tem nenhuma característica especial e ele é indivisível. Daí o nome atributo atômico, ele não pode ser dividido. Então, alguns exemplos. O nome de uma empresa é um atributo simples. O CPF de um usuário é um atributo simples. Não dá para dividir o CPF em pares. CNPJ é o nome de um cliente, o nome de um produto, a quantidade de um item, são todos atributos simples, são valores que você não consegue subdividir. É ideal a gente sempre chegar em atributos simples na hora que estiver modelando o banco de dados, tá? Porque eles são muito mais fáceis de trabalhar e, inclusive, de codificar posteriormente. Às vezes o atributo não é simples. Aí vocês vão ter técnicas para tentar desmembrar o atributo e chegar num atributo simples. A maior parte dos atributos vai ser sempre simples. Agora, a gente pode ter um atributo composto também. O atributo composto é aquela característica da entidade que pode ser subdividida, ou seja, ela é composta por itens menores. Ou seja, pode ser desmembrado em outros atributos. Um exemplo clássico é o endereço. Aqui eu coloco o endereço da empresa, mas poderia ser o endereço residencial de uma pessoa, de um cliente, de um aluno, tanto faz. Mas, no geral, o endereço é um atributo composto. Por quê? Porque o endereço é composto de várias partes. O endereço ele vai ter, por exemplo, rua, ele vai ter um CEP e ele vai ter um bairro. E pode ter outros itens. Eu posso querer desmembrar o número, apartamento, conjunto, cidade e assim por diante. Então, o endereço em si é um valor que tem várias partes que são diferentes entre si. É muito importante você saber identificar os atributos compostos, porque o atributo composto ele não deve ser armazenado no banco de dados como composto. Ele deve ser desmembrado em atributos simples. Ou seja, se eu for criar uma tabela para armazenar dados de empresa, eu não posso ter uma coluna endereço. Lembra, atributo é a mesma coisa que coluna, tá? Então, eu não posso ter uma coluna endereço. Eu preciso ter isso desmembrado. Eu vou ter que ter uma coluna para rua, uma coluna para CEP, uma coluna para bairro, uma coluna para número e assim por diante. Isso é muito importante para que a gente tenha sempre os atributos atômicos, ou atributos simples, de modo que a gente possa manipular cada um desses itens individualmente depois. Essa é a ideia. Sempre poder manipular os itens no banco de dados individualmente. Tá? Então, o atributo composto ele vai ter que ser desmembrado em atributo simples e você pode representar do jeito que está aqui nessa ilustração. Entidade empresa, tracinho, nome do atributo, composto e tracinhos desmembrando, mostrando os elementos que compõem esse atributo que é composto. Então, a rua, CEP e bairro e outros mais que você julgar necessários. Lembre-se sempre disso. Um outro tipo de atributo que também é bastante comum é o atributo multivalorado. O que é um atributo multivalorado? É aquele que pode ter mais de um valor para a mesma informação.
Um exemplo clássico é o telefone, principalmente telefone celular, telefone da empresa também. O que acontece é o seguinte, você pode, por exemplo, ter mais de um telefone celular, ou seja, ter mais de uma linha de telefone, mais de um número. Ou às vezes você pode ter dois números no mesmo celular, se suportar 2 chips, por exemplo, ou 3. Então, na hora de cadastrar essa informação no banco, quando chega na coluna de telefone, o que acontece? Você tem 2 números. Qual deles você vai cadastrar? Você vai cadastrar só um ou vai cadastrar os 2? A gente chama isso de atributo multivalorado. E isso é algo que a gente tem que identificar também, porque às vezes você precisa cadastrar todos os valores, mas você não pode cadastrar mais de um valor numa única coluna. Então, a gente vai sempre identificar e marcar o atributo multivalorado na hora que estiver fazendo o diagrama com isso aqui, ó, um asterisco na frente do nome. Então, aqui eu coloquei empresa, que é a entidade, o tracinho, o nome do atributo, o telefone, e na frente tem este asterisco. Esse asterisco está indicando para mim, isto é multivalorado. Essa marcação é importante nesse ponto, porque lá na frente, quando a gente for partir para o modelo físico, a gente vai ter que desmembrar também esse telefone, talvez criando 2 colunas, telefone 1 e telefone 2, ou telefone residencial, telefone comercial, telefone celular, ou até criando uma tabela separada só para telefones. Existem várias técnicas para a gente arrumar isso, mas o importante é, eu não posso ter no banco de dados 2 valores armazenados na mesma coluna. É um valor por coluna, valor atômico. Então, quando a gente identificar um atributo multivalorado, a gente tem que marcar para poder tratar isso mais para frente. Legal? Lembre-se sempre disso. Tem sempre que fazer análise em todos os atributos, conforme você vai criando sua modelagem. O atributo opcional, como eu citei no comecinho, é aquele cujo valor pode ou não estar presente lá no seu banco, na sua tabela. Então, a gente usa o atributo opcional quando ele não é obrigatório. Então, de novo, exemplo, pode ser que a pessoa não tenha o telefone residencial mais, ou a pessoa não tem telefone comercial, vamos supor que ela está desempregada, ela não trabalha, então, no meu banco de dados eu posso ter uma coluna para cadastrar um telefone comercial, mas a pessoa não trabalha, então não tem esse telefone para cadastrar. Então, nesse caso, essa coluna a gente tem que criar como opcional. E no diagrama a gente marca isso colocando essa letrinha O na frente, ó. Coloquei inclusive em itálico aqui. Aqui não está escrito o telefone, está escrito opcional telefone. É uma abreviação esse O. Então, o telefone é opcional. Posso cadastrar ou não. Por que é importante marcar isso? Porque na hora de criar o código SQL, tem um comandinho específico para você indicar que aquele atributo é opcional ou não. Se você não usa esse comandinho específico, o seu atributo ele fica obrigatório. E na hora que a pessoa for cadastrar um dado, ela não consegue cadastrar o registro se não tiver esse valor na coluna. Então, você precisa marcar como opcional. Então, identificar o atributo que é opcional é extremamente importante. Tá? No diagrama, coloca a letrinha O na frente, que é para você mesmo não esquecer disso mais para frente. Muito bom. Outro tipo de atributo é o atributo nulo. A gente usa o atributo nulo quando a entidade não possui valor para um atributo, ou quando ele é desconhecido. É um pouco parecido com o opcional. Tá? Um pouco parecido com o opcional. Aqui eu tenho um exemplo, olha só, parece complexo, mas ele é simples. Eu tenho uma entidade aluno que vai ter o seu endereço armazenado no banco. Mas o endereço é um atributo composto. Então eu preciso desmembrar o endereço em partes. Aqui, por exemplo, eu desmembrei o endereço em rua, cidade e estado. Porém, a rua também é um atributo composto. Então eu vou desmembrar de novo essa rua. No caso aqui, eu vou ter o nome da rua, o número, e eu coloquei também o número do apartamento. O número do apartamento ele pode ser um atributo nulo. Ou seja, nem todo mundo mora em prédio. Alguns moram em casa. A maior parte das pessoas mora em casas. Ou a maior parte mora em apartamentos. Não sei a estatística, mas muitos não moram em apartamento. Então, na hora de cadastrar o endereço de um aluno que mora numa casa, eu vou ter a rua, vou ter o nome, vou ter o número, mas não tem número de apartamento. Então, isso aqui vai ficar nulo. Não existe esse valor. Tá? Não é que eu vou colocar o nome, ele não existe para esse registro. Então, eu não coloco. É diferente do telefone, que é opcional.
Veja, o telefone, a pessoa pode não ter o telefone comercial, por exemplo. Mas se ela arrumar um emprego amanhã, ela passa a ter esse telefone. Aí eu posso cadastrar no banco. Por isso ele é opcional. Aquele é nulo porque se a pessoa não mora no apartamento, ela não tem esse número. Não vai passar a ter amanhã. Tá? Então a gente vai chamar isso de atributo nulo. Mas ele é bem parecido com opcional. Que a ideia basicamente é essa. É permitir que você cadastre o registro sem colocar essa informação. Agora, se a pessoa mora num apartamento, mora num prédio, esse valor vai existir e aí eu vou cadastrar esse valor junto com o registro da pessoa. Legal? Então é importante você discriminar um atributo nulo, porque na hora de criar o seu código SQL, de criar o banco de dados físico, você também vai ter que identificar o atributo que é nulo, senão ele não vai aceitar o seu registro. Muito bem. Outro tipo de atributo importante é o atributo derivado. Um atributo derivado, como o próprio nome diz, ele é derivado de outro atributo ou de uma outra entidade. E, no geral, você vai criar o que a gente chama de campo calculado. O que significa isso? O atributo derivado é geralmente um atributo que você não armazena no banco de dados. Ele existe, o valor existe, ele tem o tipo de dados, você pode fazer consulta, você trabalha com esse valor, mas você não armazena no banco. Aqui, por exemplo, a idade do aluno é um atributo derivado. Por quê? Eu não preciso armazenar a idade no banco de dados. Olha só, a minha entidade aluno, ela tem aqui 3 atributos que eu coloquei: nome, sobrenome e data de nascimento. E eu também tenho o atributo derivado, a idade. É muito comum perguntar a idade. Qual a sua idade? 30 anos, 40, assim por diante. Só que eu não preciso armazenar isso no banco porque eu já tenho a data de nascimento. Tendo a data de nascimento, eu posso calcular a idade quando eu precisar. Então eu não preciso criar uma coluna específica só para armazenar esse campo. Então veja que interessante. A idade continua sendo útil, continua sendo pesquisável, continua sendo um valor importante, mas não precisa estar no banco, porque quando eu precisar, eu calculo. Então isso a gente vai chamar de atributo derivado. Quando você estiver fazendo a análise e a modelagem do banco, você vai se deparar com alguns valores que são importantes, mas você vai perceber que não tem necessidade de armazenar isso numa coluna. Então você vai marcar isso como atributo derivado. Como é que a gente marca? Você escreve o atributo aqui, no diagrama, coloca a elipse, só que a elipse, olha só, pontilhada. A gente usa esse pontilhado para dizer, ó, na prática, na hora de criar o SQL, a gente não cria a coluna para a idade. A gente vai ter que criar um cálculo para determinar a idade. Você vai ter que fazer um códigozinho lá no SQL, que quando executado, pega a data de nascimento, pega a data de hoje e calcula a idade na hora. E aí exibe a idade para o usuário do sistema. Legal? Então a gente vai chamar isso de atributo derivado. Um outro atributo derivado importante seria, por exemplo, o preço total de uma compra. O preço total de uma compra ele pode ser calculado na hora, baseando-se na quantidade do produto que a pessoa está comprando e no preço unitário. Multiplica um pelo outro, tem o preço total. Pode ser que eu não precise armazenar esse preço total numa coluna e só exibir para o usuário. Então, tudo vai depender, evidentemente, da regra do negócio, do que o cliente precisa. Beleza? Então, atributo derivado. Tem mais tipos de atributos? Temos também. Temos o atributo determinante, que é extremamente importante. O atributo determinante é aquele atributo que vai definir de forma única os registros na sua tabela ou as instâncias de entidade. Você não pode ter 2 registros numa tabela com o mesmo valor no atributo determinante. Ele tem que ser sempre diferente para todo mundo. Lembra daquela história de chave primária que eu citei ontem? Pois é, o atributo determinante é a chave primária. É só o nome mais técnico dele. Então, como exemplo, o CNPJ da empresa é um atributo determinante. Cada empresa tem um CNPJ diferente. Você não tem 2 empresas com o mesmo CNPJ. Código de um produto no meu estoque, cada produto tem seu código. Eu não posso ter 2 produtos com o mesmo código, senão eu não vou saber qual é o produto. Não vou conseguir diferenciar um produto do outro. E como é que a gente marca um atributo determinante num diagrama? Basta sublinhá-lo. Olha que simples. Então aqui eu tenho a entidade empresa, tenho o atributo CNPJ, que eu vou armazenar dessa empresa, uma coluna CNPJ, e como ele é determinante, eu coloco esse sublinhado aqui.
Então, grifei o atributo, só de bater o olho eu já sei, esse aqui é o determinante, vai ser a chave primária dessa tabela de empresas. Então, você sempre precisa identificar o atributo determinante e marcar esse atributo no diagrama como sublinhado. E, importante, toda tabela, toda entidade, obrigatoriamente precisa de um atributo determinante. Você não pode ter tabela sem atributo determinante, ou seja, em bancos de dados é obrigatório ter uma chave primária em cada tabela. Então, você sempre vai ter que identificar. Às vezes, a tabela, durante o processo de modelagem, não mostra uma chave primária muito clara. Vocês vão ver mais para frente técnicas para a gente inventar ou criar chaves primárias para colocar na tabela. Por quê? Ela não pode ficar sem seu atributo determinante. Beleza? Mas quando for um atributo natural, CNPJ, CPF, código de produto, número de matrícula do aluno, aí é simples. É só usar esse valor e pronto. Que são os atributos identificadores, também chamados de chaves. Tá? Então, a chave é usada sempre para identificar uma instância específica da entidade. Aqui aqueles exemplos que eu dei, ó, CPF, código do produto, matrícula, identificação do setor e assim por diante. Só que nós temos dois tipos de chaves. A chave pode ser única e pode ser não única. No caso do atributo identificador, a gente tem a chave única. Então, o valor dos dados é único, não se repete. Já as chaves não únicas, elas são usadas para agrupar registros em categorias. Isso a gente vai ver quando a gente estudar um esquema chamado de chave estrangeira. Aí vocês vão entender como é que funcionam as chaves não únicas. E as chaves também podem ser compostas, combinando atributos. Aí na aula de chaves a gente vai explorar mais a fundo esse assunto. O que é importante nesse momento é você lembrar que o atributo identificador, também chamado de chave primária, é uma coluna na tabela cujos valores nunca vão se repetir. São diferentes para todos os registros, não importa quantos registros você tiver. Se você tiver 10 registros cadastrados numa tabela, você tem 10 chaves diferentes. Se você tiver 2 milhões de registros, 2 milhões de valores diferentes. Tá? Chave primária. E aqui um exemplo da representação de entidades e atributos. Já começamos nossos primeiros passos para começar a criar diagramas. Aqui eu tenho uma entidade produto com alguns atributos. No caso aqui eu tenho 4 atributos. Então vamos supor que o nosso cliente ele precisa armazenar dados sobre os seus produtos, numa lojinha, por exemplo. E aí ele me disse que ele precisa, no mínimo, saber o nome do produto, cada produto tem um código, é importante para ele saber quanto tem do produto no estoque e ter o preço cadastrado. Então, o usuário te falou essas informações durante o seu levantamento de requisitos, e aí você vai, a partir desse modelo, criar um diagrama com essas informações. Então, eu crio a entidade produto, escrevo o nome aqui, produto, e aí coloco dentro das elipses os nomes dos atributos. Lembrando que não precisa estar dentro da elipse. Se tiver muito atributo, a gente simplesmente não usa a elipse. Funciona perfeitamente. Então tem o nome do produto, veja, não pode ter espaço no nome. Então a gente coloca o underline aqui para separar. Quantidade em estoque, preço, código do produto. E veja que o código do produto está sublinhado. O que significa isso, gente? Código do produto sublinhado. Significa que ele é um atributo determinante. Ele é a chave primária desta tabela. E aí, para ajudar você, durante o processo de modelagem, você pode fazer isso aqui também à parte. Criar uma tabelinha à parte com essas informações representadas nesse formato. Então, o nome da entidade é o nome da tabela, que vai aqui em cima. E depois, cada linha dessa tabelinha é o nome de um dos atributos. Então, eu coloquei o código do produto, coloquei o nome, preço e estoque. Eu faço sempre em 2 colunas. Na coluna da direita eu coloco os nomes dos atributos. Na coluna da esquerda eu marco informações específicas sobre os atributos. Por exemplo, como o código do produto é um atributo determinante, aqui do lado esquerdo eu escrevi a sigla PK, que é a abreviação do inglês Primary Key, chave primária, indicando que esse cara é um atributo determinante. Na verdade, eu já sei disso porque ele está grifado, mas a gente pode fazer essa marcação do lado para ficar mais claro ainda. Legal? Mesmo porque, vocês vão aprender na próxima aula,
que a chave primária ela pode ser composta, ou seja, ela pode ser uma combinação de 2 ou mais atributos. Então, grifar indica que ele é um atributo determinante, uma chave primária, mas ele pode ser parte de uma chave primária, não a chave primária inteira. Por isso, é importante também marcar o PK aqui do lado. Então, marca as duas coisas, e aí você vai estar seguro com a informação correta. Então, aqui, o exemplo de um diagrama entidade-relacionamento começando a nascer. Claro, aqui a gente só tem uma entidade, na prática você vai ter várias entidades interagindo, e aí a gente vai aprender a fazer os relacionamentos entre elas. Bom, isso aqui é a representação da entidade com atributos na forma de diagrama. DER, diagrama entidade e relacionamento. Mas e o MER, modelo entidade e relacionamento? O MER, ele é textual. Você vai escrever apenas texto e vai fazer alguma coisa nesse sentido. Olha que legal. Isso aqui, ele armazena dados também sobre uma entidade. Como é que a gente faz nesse formato? Nome da entidade, por exemplo, produto, abre parêntese, e aí você vem com a lista de campos separada por vírgulas. Então, código do produto, vírgula, nome do produto, preço, quantidade em estoque, fecha parêntese. E a gente sempre marca também os atributos especiais. Por exemplo, atributo determinante, código do produto grifado. Então, essa linha aqui, ela representa exatamente a mesma informação que está nesse diagrama que você está vendo aqui. É a mesma coisa. Só que aqui ele é visual e aqui ele é textual. É importante ter as duas formas. Um outro exemplo, cliente. Para a tabela de clientes ou entidade de cliente, eu vou armazenar CPF, nome do cliente, telefone, endereço e assim por diante. E veja que interessante. CPF do cliente, está sublinhado porque ele é o atributo determinante. Telefone está precedido por um asterisco. E você já sabe o que é esse asterisco. Significa que é um atributo multivalorado. Ou seja, eu vou poder cadastrar mais de um telefone nessa tabela. E o endereço? O endereço ele é composto. Se ele é composto, eu abro outro parêntese e discrimino aqui dentro as partes que compõem esse atributo. Por exemplo, rua, CEP e número. E aí eu fecho todos os parênteses. Então isso aqui é uma outra forma de você representar um diagrama. Eu recomendo que você faça sempre das duas formas. Tá? Fica mais fácil para você entender o que você mesmo está fazendo. Beleza, pessoal? Então, nessa apresentação a gente estudou os atributos. O material vai estar disponível lá no Classroom para você estudar. Não tem segredo, é bem tranquilo ler isso aqui e entender as diferenças entre os atributos para depois você poder criar seus próprios diagramas. Agora, os diagramas eles são compostos por entidades, atributos, mas as entidades, no plural, elas têm que se associar, elas têm que se comunicar entre si. E para isso a gente vai utilizar, segunda parte da nossa aula, os relacionamentos. Então agora a gente vai entender como é que funcionam os relacionamentos entre as entidades, com os seus respectivos atributos. Lembrando sempre que não é para confundir relacionamento com relação. Relação é um sinônimo de tabela, de entidade. Relacionamento é uma associação entre duas entidades separadas. Então, as entidades elas podem ser conectadas entre si usando os tais dos relacionamentos, que é a associação dos elementos. O relacionamento tem um nome, então uma associação nomeada entre as entidades, e ele vai possuir duas características, opcionalidade e grau. A gente vai estudar essas características posteriormente também. Por que a gente precisa ter o relacionamento? Bom, como os dados nas nossas tabelas são armazenados em tabelas distintas, né, no banco de dados, por exemplo, o cliente está numa tabela, o produto está na outra, e as vendas estão em outra tabela separada. Você precisa relacionar essas tabelas para saber qual cliente comprou qual produto, qual foi a quantidade, qual foi a data e assim por diante. Então, as tabelas precisam estar associadas, conectadas entre si. Por isso a gente precisa dos relacionamentos. A gente vai representar o relacionamento usando o losango, como a gente viu anteriormente, que é esse formato geométrico aqui. Então, entidade A conectada com a entidade B por meio de um relacionamento que geralmente vai ser um verbo. E, de novo,
O losango, ele é a representação gráfica Peter Shane, padrãozão. Na prática, a gente pode não ter o losango, pode ter só o nome do relacionamento ali. Então, se for um diagrama que começa a ficar muito complexo, a gente não usa o losango, tira a figura e põe só o nome do relacionamento, vai funcionar perfeitamente para a nossa representação. Certo? Os relacionamentos, eles têm graus. O grau significa quantas entidades participam do relacionamento. Ou seja, quantas entidades estão se relacionando entre si. O relacionamento ele pode ser unário, binário, ternário ou n-ário. N-ário significa mais de 3. Então, unário, uma relação só. Binário, uma relação com outra, 2 tabelas se relacionando. Ternário, são 3, e assim por diante. Os mais comuns são os de grau 2, binários. Entidade A se relaciona com entidade B. Cliente compra produto, por exemplo. Aluno faz curso. Tá? 2 tabelinhas se relacionando. De longe são os mais comuns, mas às vezes vão aparecer relacionamentos unários e às vezes vão aparecer relacionamentos ternários. Então a gente precisa conhecer esses relacionamentos também. O relacionamento unário, ele ocorre quando uma entidade se relaciona com ela própria. Então ele é também chamado de relacionamento recursivo. Aqui o exemplo clássico, pessoa se casa. Então, uma pessoa, vamos supor que eu tenho uma tabela de pessoas, né? uma tabela com dados sobre as pessoas. Poderiam ser os alunos, poderiam ser clientes, poderiam ser funcionários, tanto faz. Essa pessoa ela pode ser casada ou não. Se ela for casada, significa que ela se casou com outra pessoa também. Né? As pessoas se casam com pessoas. Só que, se eu sou uma pessoa, estou cadastrado numa tabela de pessoas, e me casei com outra pessoa, essa outra pessoa também vai estar na tabela de pessoas. Ou seja, o meu relacionamento é com um item que está na mesma tabela onde eu estou. Não é entre 2 tabelas separadas. Então a gente chama isso de relacionamento unário. É o relacionamento de uma entidade com ela própria. Isso a gente vai representar dessa forma. A entidade dentro do nosso retângulo, no losango, o nome do relacionamento e os tracinhos conectam duplamente a entidade com o relacionamento. A pessoa sai de pessoa, vai para o relacionamento e volta para a própria pessoa. Por isso que a gente chama de recursivo, é como se fosse um loop fechado. Então, às vezes vai aparecer um relacionamento desse tipo. Também recebe o nome de autorrelacionamento. É um relacionamento com si próprio. Agora, o relacionamento mais comum é esse aqui, é o binário. Esse é bastante simples de entender. Uma entidade, uma tabela, se relaciona com outra. Então, por exemplo, dentro de uma empresa, você tem funcionários e você tem setores. A empresa tem vários setores, RH, engenharia, administração, e assim por diante. E existem funcionários em todos os setores. O que esses funcionários fazem nos setores? Eles trabalham. Então, trabalhar é o verbo que denota este relacionamento. Funcionário trabalha em um setor. Esse é o relacionamento binário. E você tem que aprender desde já que o relacionamento ele é bidirecional. Então, não é apenas o funcionário trabalha no setor, mas você também vai olhar do outro lado. Em um setor, trabalham funcionários. O relacionamento ocorre nos 2 sentidos. O funcionário trabalha em setor e no setor trabalham funcionários. Isso é importante depois para a gente poder trabalhar com um esquema chamado de cardinalidade, que é uma continha que a gente precisa fazer para descobrir o número de itens em cada entidade. Tá? Então, sempre fazer nos 2 sentidos. Vamos ver agora um exemplo de um relacionamento ternário. Ternário é o que engloba 3 entidades de uma vez. Aqui a gente tem um exemplo bem clássico. Entidade médico, entidade medicamento, entidade paciente. Então, vamos supor uma clínica, um hospital, etc., que tem um banco de dados. E esse banco de dados vai ter uma tabela com informações sobre os médicos, tabelas com informações sobre os medicamentos e tabela com informações sobre os pacientes. Como é que esses 3 elementos se interagem entre si? Pode ser da seguinte forma.
verbo prescrever, que é a mesma coisa que receitar. Então, o médico, ele vai passar uma receita para o paciente. Ó, você está doente, precisa tomar esse remédio tal. Quando essa receita é passada para o paciente, essa receita ela precisa ter os dados do remédio, do medicamento. Só que o medicamento não faz parte da tabela paciente, nem da tabela médico. O medicamento faz parte de uma terceira tabela, tabela medicamento. Por isso, nesse caso, o relacionamento vai ser ternário. O médico prescreve um medicamento para um paciente. E você sempre vai olhar de todos os ângulos. Ao paciente é prescrito um medicamento pelo médico. Ou um medicamento é prescrito pelo médico ao paciente. Então a gente sempre pode olhar de todos os ângulos para entender o relacionamento ternário. Se eu tirar uma dessas entidades daqui, o relacionamento ele deixa de fazer sentido. Por exemplo, se eu tirar o paciente, vai ficar médico prescreve medicamento. Mas prescreve para quem? Para ninguém. Se eu tirar o medicamento, vai ficar médico prescreve para o paciente. Mas prescreve o quê? E se eu tirar o médico, aí piorou, né? Paciente prescreve medicamento. O paciente não é médico. Como é que ele vai saber o que ele tem que tomar? Então, por isso, nesse caso, o relacionamento é ternário. Às vezes, vai aparecer um relacionamento desse tipo e você tem que saber identificá-lo. Certo? Bom, relacionamentos entre tabelas. Então, a tabela é sempre relacionada com outras tabelas, entidades. Só que a gente tem um exemplo de duas tabelinhas, tabelinha cliente e a tabelinha de vendas, com o relacionamento entre cliente e a venda que foi realizada para esse cliente. O grau do relacionamento indica o número de entidades. A gente acabou de estudar isso, então você já sabe, nesse relacionamento que está sendo mostrado na tela, qual é o grau. Ele é um relacionamento binário, porque são duas tabelas. Veja que está representado de forma diferente. Aí está realmente a tabelinha com o nome e a lista de itens, né, que são os atributos. Aqui está o relacionamento e essa chavezinha amarelinha indica a chave primária da tabela. Essa figura aqui foi retirada de um programa. Tá? Foi retirada de um programa, o SQL Server da Microsoft, que permite gerar uns diagramazinhos depois que você criou os códigos SQL. É só para exemplificar. Tá? Só para ficar mais claro. Aí você vai ver que a gente tem vários campos em cada tabelinha. Alguns campos se repetem. Olha que interessante. Na tabela de cliente eu tenho um campo, um atributo chamado ID cliente. Na tabela de vendas eu também tenho o ID cliente. Por quê? Para poder saber qual é o cliente que participa daquela venda. Isso a gente chama de relacionamento. O relacionamento sempre é entre um campo numa tabela e um campo igual em outra tabela. Então, na tabela de cliente eu tenho a chave primária ID cliente, na tabela de vendas eu tenho também o ID cliente. Só que aqui ele não é a chave primária, aqui ele vai ser o que a gente chama de chave estrangeira. A gente vai estudar a chave estrangeira em mais detalhes depois. Mas é para ficar bem claro que o relacionamento é feito entre tabelas por meio dos seus campos. É assim que a gente faz esse tipo de conexão. Legal? Muito bom, gente. Então, finalizando, como é que a gente faz o relacionamento entre várias tabelas? Essa aqui é mais ou menos uma regra geral para a gente seguir. É legal que você depois estude, anote isso aqui para poder trabalhar de forma correta. Então, cada linha numa tabela é sempre identificada de forma única porque ela vai ter um campo, uma coluna chamada de chave primária, que é o atributo determinante, identificador exclusivo, aquele valor que nunca se repete. Código do cliente, CPF da pessoa, número de matrícula do aluno e assim por diante. A gente vai ter um outro tipo de chave, que é um outro tipo de coluna, chamado de chave estrangeira, para fazer o relacionamento entre duas ou mais tabelas. A chave estrangeira sempre fica em outra tabela. Então, numa tabela eu tenho a chave primária, na outra tabela relacionada, eu vou ter a chave estrangeira, que é a mesma chave, o mesmo valor, fazendo a conexão entre as duas tabelas. E assim, a gente consegue criar o relacionamento, que é sempre entre chave primária, PK, e chave estrangeira, que a gente vai denotar pela sigla FK, de Foreign Key, que significa chave estrangeira em inglês. Pode ser que tenha ficado um pouco nebuloso essa ideia aqui, mas não se preocupe, porque aí a gente vai ter na próxima aula o estudo específico sobre chaves.
e a gente vai se aprofundar em chave primária e também em chave estrangeira. Tranquilo, gente? Bom, então, na aula de hoje a gente estudou os atributos e os relacionamentos. Ontem tínhamos estudado as entidades e agora você já tem o conhecimento dos 3 elementos principais que a gente vai usar no modelo entidade e relacionamento para criar a modelagem de dados e fazer os diagramas, que são as entidades, seus atributos e os relacionamentos entre uma entidade e outra, ou da entidade com ela própria. A partir disso, a gente já vai poder começar a se aprofundar em temas como, por exemplo, cardinalidade, começar a criar diagramas e depois falar sobre normalização. Os nossos próximos assuntos, das nossas próximas aulas, são esses daqui. A gente vai falar sobre as chaves, se aprofundar nesse assunto, falar sobre a cardinalidade, começar a criar um monte de diagrama, e aí vocês vão se divertir fazendo diagramas. Vamos usar aquele software BR Modelo para isso. Eu já vou deixar o BR Modelo lá no Classroom para vocês baixarem, então já vou recomendar que vocês baixem o software e também na próxima aula ou na outra eu já vou mostrar como é que usa o BR Modelo, tá? E aí tem alguns outros assuntinhos também que são importantes. Fala sobre restrição de integridade e dependências para entender o funcionamento da normalização e fazer o dicionário de dados, que é a descrição dos elementos que nós temos nas nossas tabelas. Tranquilo, gente? Muito bom. Então, pergunto para vocês agora. Vocês têm alguma dúvida com relação a essa matéria que foi passada hoje? Bota no chat, manda pelo WhatsApp, abre o microfone e pergunta. Ficou alguma dúvida? Ou então com relação à aula de ontem, né? Com relação à aula de ontem, ficou alguma dúvida, gente? Quem tem algo aí para dizer? Até agora tudo de boa, maravilha. Professor, Diga. oi, eu tenho uma Oi. dúvida sobre a aula de ontem. Diga. Você mostrou que quando a relação entre duas entidades é muitos para muitos, você tem que fazer Isso. uma entidade intermediária. Mas por Isso. que você teria que fazer essa entidade intermediária? A gente precisa quebrar um relacionamento muitos para muitos em 2 relacionamentos que a gente vai chamar de um para muitos. Isso tem a ver com a cardinalidade que a gente vai estudar. Por que isso? Porque na hora de criar o banco de dados, na hora que você vai codificar, o código SQL que você vai criar, ele só comporta esse tipo de associação, um para muitos. Entendeu? Então, por isso que a gente tem que criar, desmembrar o muitos para muitos em 2, um para muitos. E aí você vai acabar criando uma terceira entidade que a gente vai chamar de entidade associativa. Falando tecnicamente assim é meio confuso, mas na prática a ideia é a seguinte: vamos supor que você tem uma tabela com clientes e uma tabela com produtos. Aí o cliente adquire o produto, certo? Onde eu vou armazenar essa informação sobre essa compra? Na tabela de clientes ou na tabela de produtos? Um cliente ele pode comprar vários produtos, mas um produto ele pode ser comprado por vários clientes. Então, onde eu armazeno essa informação? Eu não posso armazenar essa informação nem na tabela de clientes, nem na tabela de produtos. Eu vou precisar de uma terceira tabela para isso, por conta desse relacionamento muitos para muitos. Por isso eu desmembro, crio uma outra tabela. Essa outra tabela a gente pode dar um nome, por exemplo, cliente-produto, ou compra, ou venda, né, e fica a seu critério. E nessa tabela a gente faz a conexão com a tabela de clientes, com a tabela de produtos, e nela a gente coloca os dados específicos da compra. Aí a compra vai ter seus próprios atributos. Além de identificar o cliente e o produto comprado, você vai ter outros dados, como quantidade comprada, data da compra, número da nota fiscal e assim por diante. Então, por isso que é importante fazer essa quebra dos relacionamentos muitos para muitos. Geralmente, eles geram dados novos que você não tem onde colocar. Por isso, você cria uma terceira tabelinha. E aí, na hora de codificar, você consegue armazenar a informação corretamente. Entendeu? Ficou um pouco mais claro agora? Sim, ficou sim, professor, obrigado. Acho que vai ser bem mais fácil quando a gente fizer mesmo os Sim, exercícios. sim. Fazendo na prática sempre fica mais tranquilo. Né? Amanhã eu já vou passar uns exercícios para vocês, inclusive para vocês se divertirem no final de semana. Bom, gente, mais alguma dúvida aí? Ô, professor, eu Ninguém? tenho uma dúvida aqui também. Opa, manda.
no caso, esse BR modelo aí que a gente vai usar, ele vai ser igual o programa anterior que a gente estava usando? Por exemplo, a gente poderia estar usando o Sublime para fazer linha de código, mas a gente estava usando o Visual G, né? Isso. Então, no caso, o BR modelo vai ser nesse mesmo esquema? No caso do Sublime, ele é um editor que permite você digitar códigos, só que a diferença dele para o Visual G é que o Visual G executa os códigos. Né? Por Ah, isso que a sim. gente usou o Visual G. No caso do BR Modelo, ele é um software que faz diagramas. Então, ele cria diagramas. Sabe esses desenhos que eu mostrei agora? O retângulo, a elipse, essas conexões? O BR Modelo faz isso. Ah, sim. Só que ele é diferente, por exemplo, de usar um PowerPoint para fazer os desenhos, porque ele já tem esses elementos todos prontos. Então você só clica, arrasta, dá os nomes e faz as conexões. Então ele é específico para fazer mesmo diagrama de modelagem de dados. Ah, Mas claro, se quiser usar um outro programa para fazer, é possível, só que vai dar mais trabalho. E tranquilo. existem versões desse tipo de software como o BR Modelo que, inclusive, permitem gerar o código SQL baseando-se no diagrama que você criou. Então, se você fizer o diagrama direitinho, com as cardinalidades, as entidades, os relacionamentos todos sem erro, dá para clicar no botão e ele gera um código SQL pronto para você mandar para o banco de dados e criar o banco. Na prática, precisa dar uma revisada no código, porque não vem 100% funcional. Mas esse tipo de programa tem essa funcionalidade também. Por isso que a gente utiliza programas específicos para modelagem de dados. Legal? Beleza, valeu. Opa. E aí, gente, mais dúvidas? Não? Tranquilos? Bom, então tá bom. Então, vou encerrar a aula de hoje. Vou renderizar o vídeo, editar e subir lá para o YouTube até mais ou menos a hora do almoço, como de praxe, para você poder assistir de novo a aula, se você ficou com dúvida, ou quem perdeu a aula poder assistir. Tá? E também vou colocar essas apresentações lá no Classroom para você ter o material de estudo, tá? Para você poder rever os tipos de atributos, entidades, os relacionamentos e assim por diante. Então, mais ou menos até a hora do almoço, já vai estar tudo lá no Classroom. E o link é aquele mesmo link da lista de vídeos do Senac para você poder assistir esse vídeo de novo e os vídeos das aulas anteriores. Tranquilo, gente? Então, a gente encerra por hoje. Eu agradeço a todos que compareceram à aula. Espero que tenha sido útil para vocês, que vocês tenham aprendido bastante coisa hoje. Não deixem de estudar a matéria que a gente vai passar. E amanhã a gente tem um novo encontro aqui para prosseguir. Obrigado, gente. Bons estudos e até mais.